Amém? Abra sua Bíblia comigo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ontem nós celebramos, contemplamos. Hoje o Senhor está dizendo, agora senta aí. Deixa eu instruir. A contemplação é para isso, é para anestesiar a gente, para depois... Amém? Por isso a gente começa pela contemplação e depois pela instrução. É por isso que Êxodo vem antes de Levítico. Como assim, pastor? Em Gênesis Deus cria, em Êxodo Ele derrama a sua glória, em Levítico Ele instrui, em Número Ele movimenta, em Deuteronômio Ele faz o quê? Ele repete tudo de novo. Essa é a pedagogia de Deus: cria, derrama a sua glória, instrui e movimenta. Você vai ver no livro de Números, é só movimento. E saíram daqui e foram para lá, e saíram de lá, voltaram para cá, e deixaram os filhos de Israel a cidade de tal, e entraram em tal. Números é só movimentação. Levítico é só instrução. Assim falarás aos filhos de Israel. Números, Êxodo é só glória. Segue a nuvem, segue o fogo, come do maná. Tabernáculo, acabou o tabernáculo, vem a glória, a arca da aliança. É uma festa. É um Pentecostes todo dia. Gênesis Ele cria, em Números e em Êxodo Ele derrama o seu poder e a sua glória. Em Levíticos Ele instrui, em Números Ele movimenta. Pega isso para você e aplica na tua vida. Deixa Deus criar em você a estrutura dele. Deixa Ele derramar em você a glória dele. Deixa Ele trazer a instrução dele para você. E aí você vai ter como se movimentar debaixo de glória e de instrução. Por isso a contemplação vem antes do ensino. Quem só quer aprender sobre Deus, mas não contempla, fica chato pra caramba. O crente xarope. Ele acha que sabe tudo, mas nunca foi queimado pelo fogo de Cristo. Nunca. E quando pergunta, quer só discutir Bíblia. A Bíblia não é para discutir, irmão, é para viver, praticar. Tem coisas que alguém já experimentou que você não experimentou ainda. Aí você não concorda. Eu não concordo porque você não provou. Você não concorda porque você não provou. Sabe o que é que tem aqui dentro? Água. Eu posso dizer se ela está boa, você não. Por quê? Porque eu estou provando. Então tem coisas que alguém já provou e a gente quer entrar num campo de discussão com alguém que não provou. Davi diz no Salmo 27, o verso 4: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a sua formosura e para aprender no seu templo. Contemplar e aprender, contemplar e aprender, contemplar e aprender, contemplar e aprender, contemplar e aprender. Viva nessa pedagogia. Não, você não estuda para contemplar, você contempla para estudar. Por isso a adoração vai na frente. Por isso Judá vai na frente. Por isso a adoração é primeiro. Você adora e depois você aprende. Amém? Vamos lá. 2 Coríntios 2,14 diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Por quê? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ou seja, quem, porém, suporta essa tarefa? Quem suporta essa tarefa de exalar o bom perfume de Cristo? Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quem, porém, suporta essa tarefa de exalar o bom perfume de Cristo?
Olha o 17: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aos coríntios, irmãos? Ele está dizendo: você foi chamado para exalar o bom perfume de Cristo. Para pessoas que vão entender você, vão compreender e vão receber, é o perfume de vida. Para aqueles que já estão em trevas, é perfume de morte. Jesus foi levantado. Quando Simão pega Jesus no templo, levanta no 8º dia de nascimento, que as crianças eram apresentadas, Simão disse uma coisa: essa criança foi levantada para a elevação e queda de muitos. Ou seja, você vai ser amado e odiado pelo mesmo motivo. Pessoas vão passar pela sua vida e vão te amar. Pessoas vão passar pela sua vida e vão te odiar. Seja bem-vindo. Quando Paulo está dizendo nós somos o bom perfume de Cristo, ele está dizendo: você nasceu para exalar. Você nasceu para que as pessoas cheirem Cristo através de você. Você nasceu para que quando você chegar em algum lugar, o ambiente mude, porque você está ali. Mas o que tem eu a ver? Você carrega Cristo. Então não desperdice sementes, não corra em vão, não compre lugares de evidências ou favores com coisas. Eu chamo isso de conveniência. Você é um líder, um pastor, uma pastora, um homem de Deus. Não tente agradar a todos, não tente ser aceito por todos, não tente ser compreendido por todos. Para quem compreende o que você está vivendo no Evangelho, nenhuma explicação é necessária. Mas para quem não compreende, nenhuma é suficiente. Então não tente se explicar, apenas viva na coerência. Você é um pastor, Deus te chamou. Como disse o pastor Juscelio aqui, às vezes a gente tem tanta reputação para proteger, que a gente está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar da gente, do que as verdades que a gente tem que pôr na mesa. Irmãos, o levante sempre terá. Vocês estão tão quietos, estou preocupado. Ô irmão, ajuda eu. Cadê você, irmão? Irmão, cadê? Isso. Vou te falar uma coisa: o levante sempre terá. E graças a Deus, porque essa é a forma que Deus, na sua pedagogia, permite para que você tenha doses de humildade, doses de humilhação. E isso vai manter o que? A revelação pura, vai manter o evangelho puro. Eu estava lendo a biografia de um homem chamado George Whitefield. George Whitefield, em 30 de dezembro de 1737, ele embarcou no navio, e quando ele embarcou no navio, que o navio saiu para atravessar o oceano, ele orou. E ele disse assim: dai-me, ó Deus, profunda humildade, zelo bem direcionado, candente amor e olhos imparciais. E aí, os homens e os demônios, que eles façam o pior que eles puderem. Porque um homem que anda em profunda humildade, zelo bem direcionado, num candente amor que não se esfria, e olhos imparciais, que não escolhe um lado. Às vezes casais vêm conversar com a gente, eles esperam que a gente escolha um lado. Nós sempre escolhemos o lado do casamento, irmão. Não é de quem está certo e quem está errado, porque ninguém vence e ninguém perde numa separação. Ou os dois vencem ou os dois perdem. Pegou? Então eu e você temos uma tarefa nos próximos dias: é não deixar o amor esfriar, é não deixar a fé. Então você precisa movimentar a sua fé como numa academia. Você vai movimentar e no outro dia, eu e o Charles estava em São Paulo, segunda-feira.
no quarto, vamos para a academia, vamos. Descemos lá no prédio e 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, e vai. E fizemos exercício. E na hora que você está fazendo exercício, você esquece que no outro dia você vai pregar, vai viajar. Vamos lá, não, esse peso está fraco, pega outro, tal. Vamos andar, vamos fazer um cardio, vamos. 10 minutos, que 10, rapaz? Vou fazer 20. Aleluia. E aí você sai de lá, sai que nem o Rambo. Aí você já fica pensando, agora não, cara, agora eu vou arrebentar, vou fazer todo dia esse negócio aqui. No outro dia, acaba o culto. Quando você vai para o culto, quando eu fui para o culto da noite, irmão, eu não queria pregar, eu queria brigar com alguém. Acabou o culto, eu voltei para o hotel, cara, eu queria pregar mais, eu estou inteiraço. Aí eu fui dormir. Quando eu acordo de manhã, que o relógio, o celular começa pem, eu digo, poxa, eu não deveria ter ido ontem. Eu estou todo dolorido, Jesus. Mas se você vai no outro dia de novo, e se você vai 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 de novo, aquela dor que era para te parar, ela começa a dizer, vai que você vai ficar doído. Vai porque vai ser bom. Porque você não vai ter mais dor nas costas, dor na lombar. Amém? Você não vai ter mais bico de papagaio. Que papagaio o quê, meu irmão? Você não vai ter mais nada. Mas você tem que superar alguns dias. Mas a gente já para na primeira lambada, porque a gente quer proteger a gente. E o Senhor está dizendo, não, eu tenho que causar um atrito em você. Eu não tenho como rosa, Luiz, só dá perfume se for amassada. Luiz, azeitona só dá azeite se for moída. Uva só dá vinho se for pisada. Ei, você precisa entender. A dor é pedagógica. Eu quero trazer dor ao seu corpo, para que você tenha saúde divina. E nós vamos de novo. Aleluia. Glória a Deus. Então, Senhor, nos dê profunda humildade. Nos dê um zelo bem direcionado. Nos dê um candente amor. Nos dê olhos imparciais. Aí os demônios e os homens podem fazer o que eles quiserem, porque nós estamos prontos para a batalha. Aleluia. Oh, aleluia. Alguém está me entendendo aqui? Pastor, você não vence as tuas guerras guerreando, você vence as tuas guerras orando. Para tudo, manda, deixa alguém fazer isso, vai orar, vai buscar Deus, mergulha profundo nas escrituras, pega a tua Bíblia, põe um som no quarto e fica lá, Agora nós somos idealizadores, nós temos que ser vivenciadores. A gente idealiza, tem ideia toda hora, mas não vive. Nós precisamos viver. Irmãos, tem coisas da sua vida que já foram terminadas, elas só não foram removidas. Mas elas já foram terminadas, porque Deus faz isso. Deus declara as coisas terminadas antes de elas serem removidas. Martin Scott diz isso, um precioso amigo. Deus removeu Saul, ou melhor, Deus, ele terminou com Saul, ele disse, eu não quero mais Saul. Mas Saul foi removido só 40 anos depois. Então tem muita coisa que você vai ver no Evangelho que já foi terminada, só não foi removida. Deus sempre vai determinar coisas terminadas, mesmo que elas não sejam removidas. Então tem muita coisa na minha vida e na sua vida que já terminaram. Não é mais tempo para elas. Mas a gente tem que remover elas da nossa vida, do nosso caminho, porque isso está nos roubando daquilo que é útil, daquilo que é agradável ao Senhor. Nós precisamos entrar nesse lugar. As trevas, irmãos, ela tem por objetivo distrair você. Eu vou repetir, as trevas têm por objetivo distrair você. E você é o bom perfume de Cristo. E o pior, que essa distração das trevas está usando os crentes.
que usa crentes para desviar a igreja do seu propósito. Irmãos, uma geração que espera algo imediato, como é que você vai falar para ela de coisas eternas? Como é, Lulu, que você vai falar para uma pessoa de coisas eternas se ela quer tudo imediato? Uma geração que ela tem dificuldade de viver o eterno. Irmãos, uma geração que cresceu dentro da igreja. Eu sou crente desde berço, glória a Deus por isso. Mas uma geração que cresceu dentro da igreja, mas que não buscou o Senhor como deveria. Quando as coisas acontecem de errado, ela acha que a culpa é da igreja. E ela trata a igreja como se a igreja fosse causadora da apostasia do mundo. Sendo que Deus já falou que vai haver apostasia do mundo. E a igreja nem existia ainda. A igreja nem existia e o Senhor disse que o amor esfriará. A igreja nem existia e o Senhor disse que será que racharia fé na terra? A igreja nem existia, o Senhor já falou da apostasia. E hoje pessoas que não amam a igreja porque se decepcionaram com ela, que se feriram com ela, e as pessoas se ferem muito fácil, irmãos. Se machucam muito fácil. Não pode falar nada que já machuca, já fere. Como que nós vamos criar guerreiros? Como que nós vamos criar homens empoderados e intencionais no corpo de Cristo, se as pessoas se ferem por qualquer coisa? Porque não cantou a música, porque não fui convidado, porque não fui chamado, porque não... Meu irmão, porque não pregou, porque o meu nome não está no cartaz, porque o meu nome não está aqui, o meu nome não está ali. Ô geração Nutella. Geração Nutella. Eu sou do tempo que a gente enfiava um prego no pé, a mãe amarrava uma cebola para puxar o tétano. A gente ficava com o pé cheiro de cebola o dia inteiro. Dava dor de cabeça, amarrava a batata. Quem já amarrou a batata na cabeça, irmão? O cara não vai na igreja por causa da dor de cabeça, em vez de comprar 1 quilo de batata. Qualquer coisa é um impedimento. Irmão, o dia que você arrumar uma desculpa, você não entra mais. O dia que você arrumar um argumento, você não entra mais, você não se rende mais. Como que você vai perfumar o ambiente? Se você não tem feridas, alguém vai olhar para você e dizer: esse cara nunca superou nada, essa mulher nunca superou nada. Não, você tem que superar, porque depois da superação você fica quebrantado, você fica mais sensível, mais doce. E aquilo que era motivo de acusação para você, agora é motivo de lágrimas. Aleluia. Eu oro por uma igreja que vai perfumar a nação, irmãos. Eu oro por pastores e líderes que vão perfumar o território onde eles estão. Aleluia. Pastor, é difícil, é difícil. Quem falou que é fácil, irmãos? Quem falou que é fácil? É difícil demais. Por isso que Deus escolheu você. Não há tentação sobre vós que não seja humana, mas Deus não vos deixará ser tentado além das vossas forças, porque juntamente com a tentação Ele também dará o escape. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Amados, não estranhei esta ardente prova que vem para vos provar, como se algo insignificante estivesse acontecendo, mas juntamente com a prova, porque esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória que Deus derramará sobre vós. Oh meu Deus! Não vai haver ressurreição sem cruz, não tem evangelho sem cruz, não tem poder sem sofrimento, não tem poder sem desgaste, não tem sem aflição, não tem. Dói, mas cresce. Como que eu vou ser o bom perfume de Cristo? E por isso que é muito mais fácil mercadejar a palavra de Deus. Por isso que Paulo diz: nós não somos daqueles que mercandejam a palavra de Deus, nós somos o bom perfume de Cristo.
Nós não vamos fazer disso um grande negócio. Nós vamos pregar o evangelho, nós vamos perfumar o ambiente. Agora, como você vai perfumar o ambiente se não quebrar o vaso? Para a casa se encher de glória, tem que quebrar o vaso que carrega a glória, irmão. Tem que quebrar o vaso que carrega a glória. E saiba de uma coisa: se você não usar bem o seu tempo, alguém vai se aproveitar dele. Use bem o seu tempo para Jesus, porque pessoas vão se aproveitar dele se você não usar. Então, discernir o corpo de Cristo hoje é um fato de vida ou morte. Mas eu preciso crescer. Tem como expandir sem desconectar do céu. Tem como crescer sem perder a unção. Tem como prosperar sem negociar. Tem como ser um pastor influente de referência sem manipular, sem inventar moda. Tem como fazer isso. Eu só preciso andar no padrão de Deus. É difícil? Claro que é difícil, porque o mundo convida você, as coisas de fora convidam você para bulir o sistema, para bulir o propósito. Não, querido, tem um propósito de Deus. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Primeiro Jesus é o caminho, se torna a verdade até se tornar a vida. Primeiro você produz 30 sementes por uma, depois 60, e depois você produz 100. Primeiro você entra no átrio, depois no lugar santo, e depois no santo dos santos. Tem um caminho a ser percorrido, e ninguém pode bolir o sistema. Crescer antes do tempo, prosperar antes do tempo. Não, tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo e um modo. Veja, olhe para a mesma árvore em estações diferentes. Um mês ela vai estar seca. Você vai dizer, cara, essa árvore desviou. 3 meses depois ela está cheia de folhas. E 3 meses depois ela está cheia de frutos. E 3 meses depois ela está seca de novo. Por isso eu e você não podemos ser pastores que se movem por circunstâncias. Eu e você, nós não podemos ser pastores que se movem por circunstâncias. Não, eu tenho uma palavra eterna. As estações mudam, mas você não muda. E ainda que o meu homem exterior se corrompa, Paulo diz, o meu homem interior se renova a cada dia. Porque nós temos um tesouro no vaso de barro. Ele diz, em 2 Coríntios 4, versículo 7, nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E aí Paulo diz no versículo 8, em tudo nós somos atribulados, porém não somos angustiados, somos perseguidos, mas não somos abatidos, somos perplexos, mas não somos desanimados, levando no seu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na sua carne mortal. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova a cada dia. Oh, aleluia! Eu posso ser atribulado aqui fora, mas não sou angustiado aqui dentro. Sou perseguido, mas não sou abatido. Sou perplexo, mas não sou desanimado. Olha que não é uma pregação motivacional. É só para acordar a gente e dizer, cara, está aí. Deus fará tudo por você o que Ele prometeu, só não fará o que é para você fazer. Tudo que Deus prometeu Ele fará, mas não fará o que é para você fazer. Ananias, vai lá, tem um homem te esperando chamado Saulo. Ananias, ele quis ensinar para Deus. Ele disse, Deus, eu não vou, o Senhor conhece esse homem, o Senhor não conhece, deixa eu te falar dele. Senhor, esse homem mata crente. Senhor, eu não vou lá abrir os olhos desse. Não, é bom que ele morra, o Senhor não quer matar ele. Ananias, vai lá, ele está esperando você. Eu já falei com ele que você estava indo. Deus falou com Saulo antes de avisar Ananias.
Deus diz: Saulo, vai vir um homem aí, fica tranquilo. Ele vai abrir seus olhos. Aí Deus agora vai a Ananias e diz assim: Ananias, vai lá, tem um homem lá, Saulo de Tarso, ele está cego, ele está te esperando. Senhor, não, não, Senhor, senta aí, deixa eu avisar para o Senhor. O Senhor não está entendendo quem é esse homem. Senhor, esse homem mata as crentes, ele arrasta as mulheres, ele toca fogo nas casas, ele está matando até as crianças. Ananias, não discute. O problema é que a igreja quer matar quem Jesus rejeitou. Ananias, vai lá. Ele está te esperando. Você vai orar por ele e vai abrir os olhos e dizer: Senhor, deixa ele cego. É melhor que ele fique cego, aí ele não enxerga as besteiras que ele está fazendo. E o Senhor diz: não, Ananias, vai lá abrir os olhos dele, que eu vou mostrar para ele como ele vai sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele o que é evangelho. Eu vou separar ele 3 anos primeiro para desintoxicar ele de toda a religiosidade. Eu vou ter que separar ele, porque ele acha que ele está trabalhando para mim, mas ele não está trabalhando para mim. Tem pastores que Deus precisa parar eles para dizer para eles: cara, você não está trabalhando para mim. Você está trabalhando para o seu orgulho, para aquilo que você acha que é evangelho. Por isso pode escrever aí. E eu não vou dizer se eu sou profeta de Deus, eu sei quem eu sou. Pode escrever aí. Se prepare, porque nos próximos dias Deus vai ter que parar pessoas que pensam estar trabalhando para Deus e não estão. Tem pessoas que pensam, pode escrever aí. Eu estou profetizando em nome de Jesus Cristo. Você vai ver Deus parando pessoas que acham que estão trabalhando para Deus e não estão. Estão trabalhando para si mesma. A igreja não precisa desse desserviço, irmão. A igreja não precisa de serviço. E a narrativa é: e as vítimas? E as vítimas? O evangelho manda eu socorrer as vítimas e visitar o preso. Eu acabei de fazer 1000 livros agora, estou mandando fazer 1000 livros com uma tarja, 1000 não, 10.000, sei lá. Venda proibida para dar nos presídios. Por quê? Porque a minha Bíblia diz que eu tenho que amar aquele que sofreu, mas eu também tenho que visitar aquele que está preso. Estive preso e fosse me visitar. Estava doente e fosse me ver. Que evangelho você pensa estar vivendo? Que evangelho nós pensamos como igreja estar vivendo? Justiça, todo mundo quer sangue nos olhos, faca na boca. Que justiça podre é essa sua? Que justiça miserável, justiça própria. Deus está parando nos próximos dias pessoas que pensam estar trabalhando para Cristo e não estão. E se precisar, Deus as recolhe, porque ninguém vai atrapalhar o avivamento que Deus está derramando sobre a igreja. E o avivamento não virá por ira, virá por amor. A igreja não precisa de ira, nem de vingança, nem de justiça própria. A igreja precisa não deixar o amor esfriar e não deixar a fé desaparecer.